Olá a todos. Eu sou o Dr. Renato Bernardo e hoje vamos analisar um tema que pode surpreendê-los, como hábitos de higiene bucal aparentemente saudáveis podem, na verdade, estar prejudicando sua saúde e longevidade. Com mais de 35 anos de experiência clínica, tratando milhares de pacientes, venho compartilhar verdades que nem sempre são fáceis de aceitar, mas que são cruciais. Primeiro, uma pergunta que pode deixar los intrigados. Quantos de vocês escovam os dentes 3 vezes ao dia? Há décadas, tenho certeza de que muitos levantariam a mão com orgulho. Mas e se eu dissesse que esse hábito pode estar silenciosamente prejudicando sua saúde e até mesmo afetando sua expectativa de vida? Você pode pensar: impossível, doutor Renato. Eu sempre acreditei que escovar mais é melhor. Eu entendo seu ceticismo. Mas, por favor, ouça o que tenho a dizer. No mês passado, um senhor de 83 anos, o senhor José, veio ao meu consultório. Ele sentia dor, dentes moles e inflamação nas gengivas. Mas ele me disse algo que me fez parar para pensar. Doutor Renato, ele disse, escovei os dentes 3 vezes ao dia a vida inteira. Como isso pôde acontecer? Minha esposa escova apenas 2 vezes, e os dentes dela ainda estão firmes. Ele achava isso muito irracional, mas eu sabia a resposta. O problema não era que ele escovava os dentes, mas como ele escovava. Antes de nos aprofundarmos nesta história, peço que deem um curtir neste vídeo. Seu apoio ajuda a espalhar conhecimentos importantes sobre envelhecimento e saúde. Se ainda não se inscreveu, por favor, considere fazê-lo. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo futuro. Se você acha que este tópico é valioso, por favor, digite 1 nos comentários. Se não, digite 0 para que eu possa melhorar e trazer um conteúdo ainda melhor. Agora, vamos começar. Você ou alguém que conhece já passou por algo semelhante? Tenho certeza que muitos sim. Na verdade, quase toda semana. Meu consultório recebe pelo menos um idoso me fazendo a mesma pergunta. Ver pessoas acreditando que hábitos que protegem sua saúde estão, na verdade, fazendo o contrário, me parte o coração. Se você está assistindo a este vídeo agora, tente tocar suavemente a gengiva com o dedo. Sente dor ou sensibilidade? Seus dentes parecem mais longos do que antes? Se sim, então esta informação de hoje é especialmente para você. Por favor, fique até o final e você entenderá por quê. Depois dos 65 anos, escovar os dentes 3 vezes ao dia pode ser prejudicial, e como proteger verdadeiramente suas gengivas e dentes, sem prejudicar sua saúde geral. Este pequeno segmento pode ajudá-lo não apenas a viver mais, mas também a viver com mais conforto e dignidade nos próximos 10, 20 anos. Antes de continuarmos, peço que reserve um momento para curtir e se inscrever. É totalmente gratuito, mas ajuda a transmitir essas informações importantes a mais idosos que precisam. Por favor, ative também as notificações para não perder o próximo pequeno tesouro de saúde que pode tornar sua vida na aposentadoria ainda melhor. Agora, quero compartilhar com você 5 verdades chocantes sobre a escovação que todo idoso com mais de 65 anos deve saber. Estas são as conclusões dos meus 35 anos de experiência em odontologia. 1. Evite o hábito prejudicial de escovar os dentes com muita frequência. Você já se olhou no espelho e sentiu que seus dentes pareciam mais longos do que antes? Na verdade, seus dentes não cresceram, mas suas gengivas estão retraindo. Isso é chamado de retração gengival e afeta quase 80% das pessoas com mais de 65 anos. No ano passado, conheci o senhor João, um homem de 76 anos em meu consultório. Ele escovou os dentes 3 vezes ao dia, por 5 minutos cada vez, durante quase toda a sua vida. Ele se sentou na minha frente e disse: Doutor Renato, o senhor não sabe o quão seriamente eu protegi meus dentes. Escovar os dentes todas as manhãs é a primeira coisa que faço. E nunca deixo de escovar depois das refeições. Minha esposa sempre brinca que eu quase moro no banheiro. Mas agora meus dentes estão moles e sensíveis. Por que isso aconteceu? Após examinar o senhor João, descobri que ele tinha retração gengival severa, com as raízes dos dentes expostas,
E até mesmo o ar frio ou o açúcar quente lhe causavam dor insuportável anos atrás. Trabalhei com uma equipe de pesquisa da Universidade de São Paulo, USP. Descobrimos que pessoas com mais de 65 anos que escovam os dentes mais de 3 vezes ao dia, especialmente com muita força, a taxa de retração gengival dobra. Por que isso acontece? Com o envelhecimento, nossas gengivas naturalmente se tornam mais frágeis e finas. Quando chegamos aos 65 anos, o tecido gengival já é cerca de 40% mais fino do que aos 20 anos. Portanto, quando continuamos a escovar os dentes com a mesma força e escova dura de quando éramos jovens, o que você acha que acontece? Exatamente. As gengivas são lesionadas e retraem ainda mais. Você pode perguntar: então devo parar de escovar os dentes? Não é esse o ponto. A chave não é a frequência com que você escova, mas a maneira como você escova. Lembro-me da senhora Maria, de 82 anos. Ela escovou os dentes apenas uma vez ao dia, durante toda a sua vida, escovando suavemente todas as manhãs. No entanto, seus dentes e gengivas estavam em excelente estado. Por quê? Porque ela escovava corretamente. A verdadeira chave está na força e na técnica. Deixe-me compartilhar o método que ensino aos meus pacientes idosos para proteger suas gengivas e manter os dentes fortes. Primeiro, escolha uma escova de dentes ultra macia. Ela é 3 vezes mais suave que uma escova comum. Essa simples mudança ajuda a reduzir os danos às gengivas. Segundo, não escove com força como se estivesse lavando uma louça suja. Segure a escova de dentes em um ângulo de 45 graus e faça pequenos círculos suaves. Imagine que você está escovando algo extremamente frágil. Terceiro, escove apenas 2 vezes ao dia, por menos de 2 minutos cada vez. Escovar por mais tempo ou com mais força não significa mais limpeza. Geralmente significa mais danos. O senhor João, que mencionei anteriormente, seguiu esse novo método. 6 meses depois, a retração gengival parou e sua sensibilidade melhorou em mais de 50%. Eu entendo que alguns podem pensar, mas eu escovo os dentes há 30 anos. Não importa. Nunca é tarde demais. Comece a usar este método hoje e você ainda pode retomar o controle de sua saúde bucal, desfrutando de dentes fortes e gengivas estáveis, mesmo na velhice. 2. Evite o hábito de usar pastas de dente agressivas. Quando você está na prateleira escolhendo pasta de dente, o que você geralmente escolhe? Aquelas que prometem remover a placa, efeitos clareadores ou proteção intensa. Muitos produtos anunciam resultados rápidos. Para ser sincero, eu costumava recomendar esses também. Mas depois de 35 anos de experiência e tratando milhares de idosos, descobri um fato surpreendente. Pastas de dente muito agressivas podem danificar os dentes e as gengivas dos idosos. Lembro-me da senhora Ana, de 79 anos. Ela usou pasta de dente clareadora por mais de 20 anos. Doutor Renato, ela disse. Dentes brancos simplesmente parecem melhores, não é? Todos os comerciais de TV mostram celebridades sorrindo com dentes brancos e brilhantes. Eu queria ter isso. Ela fez uma pausa e acrescentou: eu não tinha problemas quando era jovem, mas agora, até um copo de água fria me causa dor. E até um chá quente faz meus dentes doerem. Se você ainda está assistindo a este vídeo e acha que esta informação é valiosa, por favor, digite 1 nos comentários para que eu saiba que você está aqui. Se você ainda não se inscreveu, agora é uma boa hora. Por favor, clique também no ícone do sino. Seu apoio nos permite continuar a compartilhar esses importantes conhecimentos de saúde com mais pessoas como você. Agora, voltando à Cira, Ana, quando examinei seus dentes, descobri que o esmalte da superfície estava seriamente desgastado. Por que isso acontece? Com o envelhecimento, o esmalte, a camada externa protetora, dura de nossos dentes, fica mais fina. Imagine que é como a casca protetora de uma fruta. O esmalte fornece cerca de 70% da proteção para seus dentes, mas aos 60 anos, essa camada já é de 15% a 20% mais fina do que quando jovens. Assim como um sapato velho com a sola desgastada, nosso esmalte se torna mais frágil e mais propenso ao desgaste. Então,
O que acontece quando usamos pastas de dente clareadoras ou abrasivas? A taxa de afinamento acelera e os dentes ficam ainda mais sensíveis. Uma pesquisa conjunta que realizei com a Faculdade de Odontologia da USP descobriu que idosos com mais de 65 anos que usaram pastas de dente abrasivas por mais de 2 anos tinham 3 vezes mais sensibilidade dentinária e 40% mais inflamação gengival do que aqueles que não usavam. Então, que tipo de pasta de dente você deve usar? Deixe-me simplificar. Primeiro, procure pastas de dente rotuladas como baixa abrasividade. Isso ajudará a proteger a superfície dos dentes de mais desgaste. Segundo, certifique-se de que contenha 1.000 a 1.500 partes por milhão de flúor. Isso ajuda a fortalecer os dentes e reduzir a dor. Terceiro, considere usar pastas de dente projetadas para dentes sensíveis. Elas geralmente contêm ingredientes como nitrato de potássio ou cloreto de estrôncio para acalmar os nervos dentro dos dentes. E quanto você deve usar? Apenas uma quantidade do tamanho de uma ervilha? Mas não significa melhor. Tenho uma paciente, a Sayer, Lúcia, que usou uma fórmula para sensibilidade e descobriu que a dor nos dentes diminuiu pela metade em apenas 2 semanas. Uma pequena mudança. Isso é tudo o que é necessário. Você também pode fazer a mesma escolha hoje. 3. Evite o hábito de escovar os dentes imediatamente após as refeições. Ouvimos esse conselho desde crianças. Quando me tornei dentista 35 anos atrás, eu também dizia isso. Mas hoje, meu conselho é exatamente o oposto. Um dos meus pacientes, o Sr. Carlos, de 77 anos, é um militar aposentado. Ele seguiu rigorosamente esse hábito durante toda a sua vida. Dr. Renato, ele me disse, servi no exército por 38 anos, e a higiene é inegociável. Escovo os dentes em 3 minutos após cada refeição. Se não escovar, me sinto desconfortável, como se estivesse sujo. Ele fez uma pausa, respirou fundo e acrescentou: mas agora, meus dentes estão tão sensíveis que mal consigo comer. Cuidei deles a vida inteira. Mas isso ainda aconteceu. Por quê? Café da manhã e um chá quente causam dor. Quando o examinei, descobri que a superfície de seus dentes estava seriamente desgastada e apresentava sinais de erosão. O que aconteceu? Quando comemos alimentos ácidos, como frutas, sucos de frutas, refrigerantes ou até mesmo molhos de salada, nosso esmalte dentário amolece temporariamente. Se escovarmos os dentes durante essa fase de amolecimento, essa camada protetora será removida mais rapidamente. Um estudo conjunto que supervisionei com a Faculdade de Odontologia da USP descobriu que pessoas com mais de 65 anos que escovam os dentes imediatamente após consumir alimentos ácidos apresentam o dobro da erosão do esmalte dentário do pessoa que aquelas que esperam 30 minutos ou mais. Então, o que devemos fazer? Primeiro, evite escovar os dentes imediatamente após as refeições. Espere pelo menos 30 minutos, de preferência 1 hora. Segundo, enxague a boca com água ou chá sem açúcar após as refeições para remover os resíduos de alimentos e reduzir a acidez. Terceiro, se sua boca não estiver confortável, use um enxaguante bucal com flúor em vez de escovar imediatamente. Quarto, agende a escovação 2 vezes ao dia, uma de manhã e uma antes de dormir, em vez de vinculá-la aos horários das refeições. Quinto, se você comeu alimentos ácidos, como frutas cítricas, sucos, refrigerantes ou vinho, espere ainda mais antes de escovar. O senhor Carlos seguiu essas pequenas mudanças. 3 meses depois, ele me disse que a sensibilidade de seus dentes melhorou. Eu não sabia que um ajuste tão pequeno poderia fazer uma diferença tão grande, ele disse. Muitos de vocês provavelmente também escovam os dentes imediatamente após as refeições. Você não está sozinho, mas hoje é um bom dia para começar novos hábitos saudáveis. 4. A falta de atenção à boca seca, um problema oculto nos idosos. Até agora, apresentei 3 hábitos de escovação a serem evitados após os 65 anos. Agora, vamos abordar outro problema de higiene bucal, frequentemente negligenciado pelos idosos. A boca seca. A boca seca, se negligenciada, pode afetar não apenas seus dentes, mas todo o seu corpo.
Você sente frequentemente os lábios secos. Você acorda de manhã com a boca seca ou sente que a comida não tem sabor. Muitas pessoas pensam que isso é apenas uma parte normal do envelhecimento, mas não é algo a ser ignorado. A boca seca não é apenas desconfortável. Ela pode levar a sérios problemas de saúde. Tem um caso em meu consultório que me marcou profundamente, o senhor Mendes, de 85 anos, veio um dia ao consultório e disse: Doutor Renato, minha boca está sempre seca e a comida tem um sabor estranho. Isso é apenas velhice. O que posso fazer? Mas os resultados de seu exame contaram uma história diferente. Ele tinha boca seca severa, 7 cáries e uma infecção fúngica oral, chamada candidíase oral. Após alguns testes, descobrimos que a verdadeira causa era sua medicação para diabetes, que causava boca seca. Com a ajuda de seu médico assistente, ajustamos a medicação. Em poucas semanas, sua condição bucal melhorou, o apetite retornou e sua saúde geral também melhorou. Por que a boca seca é mais perigosa para os idosos? A maioria das pessoas pensa que a saliva apenas mantém a boca úmida, mas seu papel vai muito além disso. A saliva contém componentes antibacterianos naturais que ajudam a controlar bactérias nocivas. Ela desempenha um papel importante na mastigação, deglutição e até mesmo no início do processo digestivo. Mas depois dos 65 anos, nossa secreção salivar naturalmente diminui em 20% a 30%, e quando você adiciona medicamentos comuns, como aqueles para pressão alta, depressão ou alergias, a situação da boca seca piora ainda mais. Portanto, muitos idosos sofrem silenciosamente de boca seca crônica, sem perceber os riscos. Então, o que acontece quando a boca seca se torna um problema diário? Primeiro, seu risco de cárie aumenta em 3 vezes. Sem saliva suficiente, os dentes perdem sua camada protetora natural. Segundo, as gengivas ficam mais frágeis. A saliva ajuda a limpar e proteger o tecido gengival. E sem ela, a doença gengival pode piorar. Terceiro, o risco de infecção aumenta. Infecções fúngicas, como a candidíase oral, proliferam mais facilmente em condições de boca seca. Quarto, a boca seca pode tornar seu paladar mais fraco. Isso geralmente leva à diminuição do apetite e ao aumento do risco de desnutrição. Quinto, a digestão e a deglutição podem se tornar difíceis. Isso não afeta apenas sua alimentação, mas também pode levar ao isolamento social ou à solidão. Agora você pode perguntar: então, o que devo fazer? Aqui estão alguns passos simples e eficazes que você pode começar hoje. Primeiro, beba pequenos goles de água frequentemente ao longo do dia, pelo menos 8 copos de água por dia. Segundo, mastigue chicletes sem açúcar ou chupe balas sem açúcar para ajudar a estimular a secreção de saliva. Terceiro, experimente substitutos de saliva de venda livre. Esses produtos artificiais podem adicionar a umidade necessária à sua boca. Quarto, evite enxaguantes bucais que contêm álcool. Estes tendem a secar ainda mais sua boca. Quinto, use um umidificador em casa à noite, especialmente se você respira pela boca enquanto dorme. Sexto, converse com seu médico sobre seus medicamentos. Pode haver alternativas com menos efeitos colaterais. O senhor Mendes, que mencionei anteriormente, seguiu esses passos. Um mês depois, ele disse: Minha boca está normal, a comida tem um sabor melhor e eu sorrio mais. Então, se sua boca está frequentemente seca, não pense que é apenas parte do envelhecimento. Cuide bem dela, cuide bem dela, porque uma boca saudável e hidratada não só melhora seus dentes e gengivas, mas também melhora sua qualidade de vida geral. 5. A conexão inesperada entre saúde bucal e longevidade. Finalmente, vamos falar sobre a verdade mais importante. Muitas pessoas pensam que a saúde bucal diz respeito apenas aos dentes e gengivas, mas, após 35 anos de experiência e uma revisão aprofundada das pesquisas mais recentes, posso lhe dizer um fato surpreendente. Sua saúde bucal está intimamente ligada ao seu coração, cérebro, açúcar no sangue e até mesmo à sua expectativa de vida. Deixe-me contar a história do senhor Paulo, um homem de 81 anos que veio ao meu consultório enquanto estava recebendo tratamento para doenças cardíacas. Um dia,
sua condição cardíaca piorou repentinamente. Após um exame detalhado, descobrimos que a verdadeira causa era uma grave infecção gengival. As bactérias haviam entrado em sua corrente sanguínea e atingido o coração. Assim que tratamos a doença gengival, seus sintomas cardíacos melhoraram significativamente. Doutor Renato, ele me disse, eu nunca pensei que minhas gengivas afetariam meu coração. Nunca ouvi falar disso na minha vida. Mas a ciência agora confirma essa conexão. Um grande estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, descobriu que idosos com mais de 65 anos, com doença gengival grave, tinham um risco 200% maior de doenças cardíacas e 300% maior de doença de Alzheimer, em comparação com pessoas com gengivas saudáveis. Então, o que isso significa para você? A saúde bucal não é mais apenas um bom sorriso ou a capacidade de comer confortavelmente, é a chave para uma vida mais longa e melhor. A doença gengival pode permitir que bactérias e inflamações viajem pela sua corrente sanguínea, danificando seus vasos sanguíneos, afetando a função cerebral e piorando os sintomas do diabetes. Um estudo da Universidade de Harvard até descobriu que idosos com boa saúde bucal viveram em média 4 anos a mais do que aqueles com má saúde bucal. Pense nisso. 4 anos. É tempo com os netos, tempo para passear ao sol, tempo para viver plenamente. Então, como os idosos devem cuidar de sua saúde bucal? Deixe-me dar meu conselho final. Um resumo dos pontos-chave de hoje. Primeiro, escove os dentes suavemente com uma escova de cerdas macias 2 vezes ao dia, por 2 minutos cada vez. Segundo, use pasta de dente de baixa abrasividade e, para sensibilidade, apenas uma quantidade do tamanho de uma ervilha é suficiente. Terceiro, após as refeições, espere de 30 minutos a 1 hora antes de escovar os dentes, enxaguando a boca com água nesse meio tempo. Quarto, beba pelo menos 8 copos de água por dia e gerencie ativamente a boca seca, usando os conselhos que compartilhamos anteriormente. Quinto, faça check-ups dentários a cada 6 meses. A detecção precoce de problemas faz uma grande diferença. Sexto, use fio dental ou escovas interdentais diariamente. Mesmo que seus dentes estejam moles, a limpeza entre os dentes ainda é importante. O senhor Paulo seguiu essa rotina exata por 2 anos. Seu coração permaneceu forte, e ele me disse com orgulho: Doutor Renato, graças ao seu conselho, consegui comemorar o primeiro aniversário do meu neto com saúde. Este é o poder dessas 5 verdades para qualquer pessoa com mais de 65 anos. Espero que o conteúdo que compartilhei hoje possa ajudá-lo, ou a alguém que você se importa a viver uma vida mais saudável e mais longa. Se este vídeo foi útil para você, por favor, clique no botão de inscrição e curta. Compartilhe com alguém, um amigo, um pai, um vizinho. Um simples clique pode realmente mudar a vida de uma pessoa. Finalmente, lembre-se, a idade é apenas um número. Com os hábitos e conhecimentos corretos, você pode manter seus dentes, sorriso e vitalidade até os 100 anos. Muito obrigado a todos. E quando a isto se somam os medicamentos comuns que muitos idosos tomam para condições como pressão alta, depressão ou alergias, a situação da boca seca pode agravar-se consideravelmente. Consequentemente, muitos idosos sofrem silenciosamente de boca seca crônica, sem sequer perceber os riscos que estão a correr. Então, o que acontece quando a boca seca se torna um problema diário e não é tratada? Risco de cáries triplicado. Primeiro, o risco de desenvolver cáries triplica. Sem saliva suficiente, os dentes perdem a sua camada protetora natural e ficam mais vulneráveis aos ataques ácidos, gengivas frágeis. Segundo, as gengivas tornam-se mais frágeis e suscetíveis a doenças. A saliva ajuda a limpar e a proteger o tecido gengival, e sem ela, as doenças gengivais podem progredir rapidamente. Risco de infecções elevado. Terceiro, o risco de infecções orais aumenta. Fungos como a Candida albicans, que causa a candidíase oral, proliferam mais facilmente num ambiente de boca seca, paladar afetado. Quarto, a boca seca pode entorpecer o paladar, tornando a comida menos apetitosa. Isso, por sua vez,
pode levar a uma diminuição do apetite e a um aumento do risco de desnutrição. Dificuldade na deglutição. Quinto, a digestão e a deglutição podem tornar-se difíceis. Esta dificuldade não afeta apenas a ingestão de alimentos, mas pode levar ao isolamento social e à solidão. Agora, podem perguntar: então, o que devo fazer, Dr. Renato? Aqui estão alguns passos simples, mas incrivelmente eficazes, que podem começar a aplicar hoje mesmo. Hidratação constante. Primeiro, bebam pequenos goles de água frequentemente ao longo do dia, procurando atingir pelo menos 8 copos de água por dia. Estimuladores de saliva. Segundo, masquem pastilhas elásticas sem açúcar ou chupem rebuçados sem açúcar para ajudar a estimular a produção de saliva. Substitutos de saliva. Terceiro, experimentem substitutos de saliva sem receita médica, disponíveis em farmácias. Estes produtos podem adicionar a umidade necessária à vossa boca. Evitem álcool em enxaguantes. Quarto, evitem enxaguantes bucais que contenham álcool, pois estes tendem a ressecar ainda mais a boca. Umidificador noturno. Quinto, utilizem um umidificador no quarto durante a noite, especialmente se respiram pela boca enquanto dormem. Revisão medicamentosa. Sexto, conversem com o vosso médico sobre os medicamentos que tomam. Pode haver alternativas com menos efeitos secundários que causam boca seca. O senhor Pinto, que vos contei, seguiu estes passos diligentemente. Meses depois, ele disse-me: a minha boca sente-se normal. A comida tem um sabor muito melhor. E eu até sorrio mais. Por isso, se a vossa boca se sente frequentemente seca, não assumam que é apenas parte do envelhecimento. Cuidem bem dela, pois uma boca saudável não só melhora os vossos dentes e gengivas, mas eleva significativamente a vossa qualidade de vida geral. 5. A verdade essencial, a conexão inquebrável entre a saúde oral e a saúde do corpo inteiro. O passaporte para uma vida mais longa e saudável. Finalmente, vamos abordar a verdade mais fundamental e, talvez, a mais impactante de todas. Muitos ainda acreditam que a saúde bucal se limita à estética dos dentes e à integridade das gengivas. No entanto, após 35 anos de prática clínica e de uma análise exaustiva das mais recentes pesquisas científicas, posso afirmar-vos, sem sombra de dúvida, uma verdade chocante. A vossa saúde bucal está inextricavelmente ligada à saúde do vosso coração, do vosso cérebro, à regulação do açúcar no sangue, e sim, a ver vossa longevidade. Deixem-me partilhar a história do Sr. Antunes, um distinto senhor de 81 anos de Viseu, que visitou o meu consultório em Lisboa enquanto estava em tratamento para uma doença cardíaca. Um dia, a sua condição cardíaca agravou-se subitamente. Após uma investigação minuciosa, descobrimos que a verdadeira causa era uma infecção gengival grave e não diagnosticada. As bactérias, provenientes das suas gengivas inflamadas, tinham entrado na sua corrente sanguínea e chegado ao seu coração. Uma vez tratada a doença gengival, os seus sintomas cardíacos melhoraram notavelmente. Doutor Renato, ele disse, com os olhos arregalados, nunca na minha vida imaginei que as minhas gengivas pudessem afetar o meu coração. Nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Mas a ciência agora confirma, com uma clareza inegável, esta ligação vital. Um estudo abrangente, realizado pela Universidade de Coimbra, revelou que idosos com mais de 65 anos que sofriam de doença gengival grave tinham um risco 20% maior de desenvolver doenças cardíacas e um risco 30% maior de Alzheimer, em comparação com aqueles que mantinham gengivas saudáveis. Então, o que significa tudo isto para vocês? Significa que a saúde bucal deixou de ser apenas sobre ter um sorriso bonito ou ser capaz de comer confortavelmente. É, de facto, um passaporte para uma vida mais longa e com melhor qualidade. A doença gengival permite que bactérias e inflamações viajem através da vossa corrente sanguínea, danificando os vossos vasos sanguíneos, afetando a função cerebral e agravando os sintomas de doenças como a diabetes. Um estudo da Universidade de Aveiro, inclusive, descobriu que idosos com excelente saúde bucal viviam, em média, mais 4 anos do que aqueles com saúde bucal deficiente. Pensem nisto.
6. 4 anos é um tempo precioso para desfrutar com os netos, para passear ao sol em parques como o Jardim da Estrela em Lisboa, para viver plenamente cada momento. Como é que os idosos devem cuidar da sua saúde bucal, de forma a otimizar a sua saúde geral e a sua longevidade? Permitam-me que vos dê as minhas recomendações finais. Um resumo dos pontos-chave que abordamos hoje, que funcionam como um guia prático para a vossa jornada de saúde. Conclusão e recomendações finais do Dr. Renato Bernardo para uma vida longa e sorridente. Escovação suave e estratégica. Escovem os dentes 2 vezes ao dia, com uma escova de cerdas ultramacias, utilizando movimentos suaves e circulares. Durante 2 minutos em cada sessão, lembrem-se, a suavidade é a chave, pasta de dente amiga do esmalte. Utilizem uma pasta de dente de baixa abrasividade, com flúor, e, se tiverem sensibilidade, uma formulada especificamente para dentes sensíveis. Uma pequena porção, do tamanho de uma ervilha, é tudo o que precisam. A regra dos 30 até 60 minutos pós-refeição. Evitem escovar os dentes imediatamente após as refeições, especialmente após consumir alimentos ácidos. Esperem pelo menos 30 minutos a 1 hora, enxaguando a boca com água nesse intervalo. Hidratação. É vida e saliva. Bebam pelo menos 8 copos de água por dia e gerenciem ativamente a boca seca, seguindo as dicas que partilhamos: pastilhas sem açúcar, substitutos de saliva, umidificador. A saliva é a vossa protetora natural. Consultas odontológicas regulares. Façam check-ups dentários a cada 6 meses. A detecção precoce de problemas, como doenças gengivais ou cáries, pode fazer uma diferença monumental na vossa saúde geral e na prevenção de complicações. O fio dental é o vosso aliado inegociável. Utilizem o fio dental ou escovas interdentais diariamente, mesmo que os vossos dentes pareçam mais soltos ou que tenham espaços. A limpeza interdental é crucial para remover a placa bacteriana e prevenir a inflamação. O Sr. Antunes, o nosso paciente de Viseu, seguiu esta rotina à risca durante 2 anos. O seu coração permaneceu forte, e aí ela disse-me, com um brilho de orgulho nos olhos: Doutor Renato, graças aos seus conselhos, consegui celebrar o primeiro aniversário do meu neto, com a saúde e a alegria de quem se sente plenamente vivo. Este é o poder transformador destas 5 verdades para qualquer pessoa com mais de 65 anos. Espero sinceramente que o conhecimento que partilhei hoje possa ajudar vocês, ou alguém que se importa, a viver uma vida mais saudável, mais longa e, acima de tudo, mais feliz e com um sorriso pleno. Se este vídeo foi, de alguma forma, útil para vocês, peço que cliquem no botão de subscrever e deixem o vosso gosto. E, por favor, partilhem-no com alguém. Um amigo, um familiar, um vizinho. Um simples clique, uma simples partilha pode verdadeiramente mudar a vida de uma pessoa para melhor. Por fim, recordem-se sempre: a idade é meramente um número. Com os hábitos corretos, o conhecimento adequado e uma atitude proativa em relação à vossa saúde bucal, vocês podem manter os vossos dentes, o vosso sorriso e a vossa vitalidade até aos 100 anos, ou até mais. Muito obrigado pela vossa atenção e pelo vosso tempo. Até breve.